Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado, boa noite. Muito bom receber o senhor aqui num dia de tensão, né, para o país. Até abriu o olho, até arregalou o olho. Nossa primeira entrevista foi em Brasília, a segunda aqui em São Paulo. A gente está gravando numa quinta-feira em meio a toda essa tensão da greve dos caminhoneiros, né? A gente não sabe ainda se essa paralisação vai terminar ou não, até a entrevista é ao ar, mas vamos gravar com o que temos nessa quinta-feira. Bom, a Câmara votou a toque de caixa, a reoneração da folha de pagamento, um projeto que já estava na fila de votação faz tempo e gerou a alíquota de PIS/COFINS do diesel até o fim do ano, né? O senhor, pelos cálculos que tinha à disposição dos especialistas, diz que essa reoneração teria um impacto de 3 bilhões e meio nos cofres públicos. O governo falava em 10, 12, até 14 bi. Hoje o senhor admitiu o erro, admitiu que realmente haveria um impacto maior nos cofres públicos. Não foi muito precipitada essa votação de ontem, claro que não, presidente? a crise é muito profunda, ela vem se agravando ao longo dos últimos meses e nada foi feito, né? A questão se o impacto era 3, 4, 5, 6, isso é irrelevante. Até porque 3 e pouco, mais uns 2 ou 3 da reoneração, já dá 6, 7 e vai a 9. Sem a gente poder esquecer, isso é muito grave, que o governo aumentou esses impostos do PIS/COFINS, do diesel, da gasolina e do etanol em 100% na média em julho do ano passado. Vai ter uma arrecadação de julho do ano passado, esse de 20 bilhões de reais. Quer dizer, 20 bilhões de reais que o governo, no momento de em 2017, quando o Brasil ainda tinha uma crise profunda, onde está tirando da sociedade 20 bilhões, impactando o preço do combustível. Então, eu acredito que a decisão da Câmara está correta. Eu acho que essa discussão, se é 3 a mais ou 3 a menos... Mas foi um erro de né? cálculo grande, erro, né? De 3,5 para 10, não foi erro de cálculo nenhum. Aquilo ali se somou, né, os 3 ou 4 de impacto, mais a desconto da reoneração, dava 6 ou 7. O governo trabalhava com 14, já está em 10. Né? O Rachid, no final do ano, disse que ia arrecadar 3, com o refis arrecadou 35. Esses números eles oscilam, dependendo do mercado. Então, o importante é que nós vivemos uma crise, que ela não está restrita aos caminhoneiros, está restrita a todos os brasileiros. O preço de gás de cozinha saiu de controle, né? O preço do diesel, da gasolina, sobe muito pela crise internacional do preço do petróleo. E o governo brasileiro existe não apenas para ficar olhando, ele existe para arbitrar soluções, para construir compensações para a sociedade. A sociedade não vive de números, não vive de números de déficit primário, superávit primário. A sociedade vive da sua realidade, do seu orçamento familiar, que infelizmente, né, ao longo de 2013, 14, 15, 16, melhorou um pouco agora, mas ainda continua com uma renda abaixo do que as famílias ganhavam há 3, 4 anos atrás. Então a renda da família, o orçamento familiar está baixo, né? E quando a gente olha a inflação caindo e vê o brasileiro reclamando, é porque no orçamento familiar, tanto gás de cozinha como combustível tem aumentado muito e tem viabilizado que a sociedade tenha essa informação de que a inflação, por exemplo, nos alimentos baixou, porque o seu orçamento familiar tem aumentado de forma permanente.